Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no terceiro domingo do Advento, domingo da alegria, dia 17 de dezembro. O evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 1, versículos de 6 a 8 e depois de 19 a 28. Surgiu um homem enviado por Deus. Ele não era a luz, mas veio dar testemunho da luz para conduzir a muitos à fé mediante o seu testemunho. Ele veio dar testemunho da luz, mas ele não é a luz. Assim, João deu testemunho quando recebeu uma embaixada vinda de Jerusalém, formada de sacerdotes e levitas. Eles foram enviados para perguntá-lo sobre a sua identidade. Tu és o Messias? Ele disse não. Tu és Elias? Ele também disse não. Tu és o profeta? Ele também respondeu não. E deu testemunho, e não negou. Ele, então, foi perguntado: se não és o profeta, se não és Elias, e se não és o Messias, como é que andas então batizando? E ele respondeu: eu batizo com água, mas dentre vós está aquele que vós não conheceis, que veio depois de mim, que é maior do que eu, e que eu não sou digno nem de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. João realizou todas essas obras em Betânia, além Jordão. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos já vislumbrando o grande dia do Natal, tempo histórico onde nós recordamos que o Senhor encarnou-se na história humana, que Ele veio viver entre nós. Por isso, hoje, na primeira leitura retirada do profeta Isaías, nós vamos encontrando a afirmação do profeta: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para curar as almas feridas, para libertar os cativos e para anunciar um ano da graça do Senhor, para proclamar a redenção. O apóstolo Paulo, na segunda carta de hoje, a primeira carta aos Tessalonicenses, também vai chamar a mim e a você a não permitirmos que o Espírito do Senhor seja apagado. Não apagueis o Espírito do Senhor. E também procurai desviar-vos de toda maldade, porque é preciso que eu e você aprendamos que a fé cristã é uma fé testemunhal. E quando nós falamos fé testemunhal, nós temos que ultrapassar os símbolos religiosos, nós temos que ultrapassar os ritos, porque todos eles estão a serviço do mistério, mas eles não podem extinguir o Espírito do Senhor. Eles não substituem a dimensão testemunhal da fé cristã. Por isso, bem no início do prólogo de São João, no evangelho de hoje, nós já vamos encontrar o evangelista dizendo: surgiu um homem enviado por Deus. Ele não era a luz, mas ele veio dar testemunho da luz. E que o testemunho desse homem chamado João iria conduzir a muitas pessoas à fé, pelo seu testemunho, não pela persuasão humana, não pela venda de ideias bonitas, de ilusões, mas pela força do seu testemunho. Ele vai conduzir a fé a muitos homens e mulheres pela força do seu testemunho. João é uma testemunha. Ele não é a luz. Ele mesmo tem plena consciência de que ele não é o Messias. Ele não é o profeta, ele não é Elias. Então, quando lhe é perguntado, então, quem é você? Ele responde, tirando o texto do profeta Isaías: sou uma voz que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor, aplainai os seus caminhos. João veio para dar testemunho, para ser testemunho de Jesus, e ele não negou, ele deu testemunho. É perguntado a ele então: mas se você não é o profeta, se você não é Elias,
se você não é o Messias, então como é que você batiza? E ele disse: eu batizo com água. Mas dentre vós está alguém que veio depois de mim e que é maior do que eu e que vós não conheceis. E eu nem sou digno de me abaixar para desatar as suas sandálias. Tamanho é a diferença e a distinção entre a identidade de Jesus e a identidade de João. João é o dedo que aponta para Jesus. João é a voz que também proclama: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o grande ensinamento do Evangelho para mim e para você, ao celebrarmos o Advento, é de resgatarmos a dimensão mistagógica da nossa fé. A cultura não pode renegar a dimensão mistagógica. A cultura não substitui a dimensão mistagógica. A cultura vai fazer com que eu e você nos preocupemos com a ceia de Natal, com as roupas, com a festa, porque isso é a cultura. A dimensão mistagógica do mistério do Natal vai resgatar em mim e em você que nós precisamos realizar uma peregrinação interior, uma peregrinação na vida, para ali buscar o espírito da conversão, para que a gente também possa dar testemunho de Jesus. E vós sereis minhas testemunhas, começando de Jerusalém, Samaria e toda a face da terra. Nós fomos enviados para isso. Nós cristãos existimos para isso, para darmos testemunho de Jesus de Nazaré. Para isso ele nos concedeu o seu Espírito, Espírito de sabedoria e Espírito que nos conduz no discernimento entre o bem e o mal. Para isso também ele nos convocou, a não apagar o Espírito do Senhor que habita em nós, a fugirmos de toda espécie de maldade. E para isso também, o Evangelho de hoje nos recorda que nós somos testemunhas de Jesus de Nazaré, como João Batista. Nós não somos maiores, não somos nós quem temos que colher os aplausos e os reconhecimentos, mas nós fomos convocados para darmos testemunho de Jesus de Nazaré. Logo mais às 7 horas da manhã e às 18h30, eu estarei celebrando aqui na Matriz Basílica de São Sebastião dos Capuchinhos, do Rio de Janeiro. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.